Olá pessoal, no nosso último vídeo a gente falou que mais do que 50% das indústrias, mais do que 50% das empresas no Brasil não conhece a eficiência energética das suas caldeiras. E uma das hipóteses que nós levantamos aqui na Contro é que as pessoas não sabem como calcular a eficiência de uma caldeira. Então o vídeo de hoje é para ajudar essas pessoas que não têm domínio total sobre como se calcula a eficiência energética de uma caldeira. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente sobre o método direto. Esses métodos eles são regulamentados por normas e a norma que a gente usa é a norma da ASME e seus anexos. O método direto, no qual a gente vai falar hoje, ele consiste numa relação entre energia gerada dividido pela energia consumida da caldeira. Então, basicamente, numa visão geral, é isso, seria energia gerada e pela energia consumida. Então, quando se for fazer um trabalho de levantamento de eficiência de caldeira, você precisa ter mapeado quais são todas as energias que estão sendo geradas na caldeira e quais são todas as energias que estão sendo consumidas na sua caldeira. Em linhas gerais, para a grande maioria das aplicações industriais, para a grande maioria das caldeiras, as variáveis elas são mais simples e é o objeto do vídeo de hoje. Mas existem exceções a essa regra. Eu vou até citar alguns exemplos. Vamos lá para a grande maioria das aplicações, que possivelmente seja a sua. Sabendo que a eficiência, a relação direta entre energia líquida gerada pela energia consumida, então o que é energia líquida gerada? É basicamente a multiplicação da vazão de vapor, ou seja, da produção de vapor gerado num determinado período, multiplicado pela entalpia desse vapor. Então, a entalpia entenda-se como se fosse a energia que o vapor tem, ou a energia que cada quilo de vapor tem. Então, uma parcela dessa energia gerada é medir a saída da energia desse vapor, que é a multiplicação da produção de vapor pela entalpia, que é a energia específica, menos a energia que entra dentro da caldeira. Então, basicamente, é a energia na quantidade de água que entra dentro da caldeira, multiplicado pela entalpia da água, nessa temperatura que ela está. Então, se a água está mais quente, ela tem uma entalpia maior, se ela está mais fria, ela tem uma entalpia menor. Então, basicamente, a energia gerada da caldeira é a energia que sai do vapor menos a energia que entra da água. Então, a subtração de uma pela outra é igual à energia líquida gerada na caldeira. Tudo isso dividido pela energia consumida. O que é energia consumida? É o total de combustível consumido multiplicado pelo poder calorífico inferior desse combustível. Então é mais simples do que se imagina. Agora tem alguns detalhes que são importantes para se fazer isso da forma correta. Alguns clientes da Contro que possuem o nosso produto chamado SMB300, que é o Sistema de Medição de Biomassa, não precisa se preocupar com nada disso, porque a gente está fazendo todos esses cálculos em tempo real, segundo a segundo. Então você consegue ter relatórios de dia, por turno, por hora, por semana, por mês, como a pessoa quiser. E a gente está fazendo todo esse balanço em tempo real. Agora, se você ainda não tem o SMB300 da Contro, eu vou te ensinar um jeito para você fazer esse cálculo de eficiência da sua caldeira. Então a fórmula já está aí, a gente já falou. Agora, como que você executa um teste na prática?
Então, primeiro você precisa garantir uma condição de regime permanente dessa caldeira. O que é uma condição de regime permanente? Você precisa colocar a caldeira numa carga estável e constante. O que é carga estável e constante? Por exemplo, se a tua caldeira é uma caldeira de 10 toneladas de vapor, ou de 100 toneladas de vapor, ou de 200 toneladas de vapor, você precisa manter a carga o mais próximo possível da nominal e sem grandes variações. Então, por exemplo, uma caldeira de 10 toneladas de vapor, você pode fixar ela a vazão em 8, 9 ou até 10 toneladas de vapor. A mesma coisa de uma caldeira de 100, pode 80, 85, 90 toneladas de vapor. E essa vazão, ela não pode variar ao longo do tempo que você está realizando os testes. Óbvio que algumas variações são aceitáveis, mas não pode ser mais do que 5% de variação dessa vazão de vapor. Por quê? Porque se você ter essas variações, a eficiência vai variar muito e aí você não vai ter dados confiáveis. Então, primeiro ponto a ser observado: se você não tem como garantir que o seu processo vai ter consumo de vapor constante, já é um primeiro indicador que os teus testes, o resultado dos teus testes vai ser ou pode ser duvidoso, ok? Segundo ponto, a pressão não pode ter variação. A pressão de vapor precisa ser o mais estável possível, da mesma forma como a carga da caldeira, a vazão de vapor. A temperatura de água de alimentação também não pode variar muito. Então, o mínimo possível, aí 1, 2 graus, não mais do que isso. As descargas de fundo ou as descargas de superfície, durante esse período de teste, idealmente que elas fiquem fechadas, que você não dê descargas de fundo, você não faça descargas de superfícies durante esse tempo. E aí cabe um outro ponto importante. Você precisa ter uma qualidade de água suficiente para permitir que você faça esse teste. Quanto tempo de teste você precisa fazer? Você precisa equalizar a carga da caldeira. A recomendação é que seja de 4 horas antes de você executar o teste, mas por nossa experiência, pelo menos 2 horas antes. Então, olha só na linha do tempo como fica. Você fica 2 horas com a caldeira numa condição de carga estável, principalmente caldeiras a biomassa, talvez até não menos do que isso, mas mais tudo bem. E depois você precisa executar o teste, que precisa ser pelo menos de 4 horas. Idealmente até um pouco mais, mas pelo menos 4 horas. E daí depois disso você já está liberado para fazer descargas de fundo. Ou seja, você vai ficar 4 horas sem dar descarga de fundo. Ou seja, nas 2 horas que você está aquecendo, está colocando a caldeira de forma estável, tudo bem, pode até fazer descargas de superfície e descargas de fundo. Mas durante o período de teste, idealmente que você não faça isso. Ok? Então já começa alguma dificuldade. Se você não tem uma qualidade de água que te permita ficar 4 horas sem dar descarga de fundo, não dá para você fazer o teste de performance, não dá para você fazer teste de eficiência, ok? As dificuldades não param por aí, elas vão além. Vamos lá. Vamos com relação à questão de medições dessas variáveis. Você precisa ter uma medição de vazão de vapor na tubulação de forma confiável e que te possibilite fazer a totalização, ou seja, durante essas 4 horas de teste, qual foi o total de vapor que passou por esse instrumento, ou pela tubulação? Qual foi o total de vapor produzido pela caldeira? Então, isso também é uma informação importante. Com relação à entalpia do vapor, você precisa saber aí se é vapor saturado, só apenas a pressão é o suficiente para você saber. Por isso que é importante você conhecer a pressão média de vapor e ela não pode variar muito. Se você tem um vapor superaquecido, você precisa, além da pressão, você precisa saber também a temperatura. E aí
a dupla pressão e temperatura, você entra numa tabela termodinâmica, você pode dar um Google aí, você vai conseguir saber qual é a entalpia desse vapor. A mesma coisa acontece com a água. Você vai precisar medir quanta água entrou. E se você está medindo, você também vai precisar totalizar essa água depois dessas 4 horas. Por que que é importante não ter descargas de fundo? Porque aí você consegue checar, conferir qual foi a tua vazão de água e qual foi a tua vazão de vapor. E os dois precisam ser iguais em massa. Com a conversão mássica de quanta água entrou e quanto vapor saiu precisa ser igual. Se você estiver fazendo descargas de fundo, esses valores não serão iguais. E é natural que a quantidade de água seja maior do que a saída, a massa de vapor. E aí você vai perder a oportunidade de fazer uma conferência, uma checagem dessas vazões, desses instrumentos, ok? Mas se você tiver certeza absoluta que os teus instrumentos estão funcionando, estão calibrados, estão medindo corretamente, você pode trabalhar com descarga de fundo sem problema nenhum. Você só vai ter esse índice de perdas que você vai ter que contabilizar. A mesma coisa acontece com a temperatura da água. Você precisa acompanhar a temperatura da água durante essas 4 horas de teste para conhecer qual a temperatura média, para depois disso conhecer a entalpia da água durante esse período de teste. Calma que ainda todas as dificuldades não terminaram. As mais difíceis vão começar agora. A gente até agora viu só sobre eficiência, só a parte de energia líquida gerada. Lembre-se da nossa formulinha. Agora a gente vai ver sobre a energia consumida. Energia consumida parece ser fácil, né? Total de combustível consumido pelo poder calorífico inferior. Mas como é que eu faço isso? Durante todo esse tempo das 4 horas do período, você precisa contabilizar com certeza absoluta qual foi a totalização de combustível consumido. Mas como que você faz isso? Como que a gente pode fazer isso? Você precisa aí, não vai existir uma receita pronta única. Você vai precisar conhecer cada planta, cada layout específico. Eu vou aqui tentar desenhar um modelo ideal e aí você aí dentro da sua fábrica você vai ajustar de acordo com a sua necessidade, mas você vai entender logo o conceito. Então, eu preciso garantir que minha quantidade de combustível no início e no final do teste sejam exatamente a mesma, porque se tiver variação, isso vai dar diferença na eficiência de combustível. Ou seja, se eu começar com um volume alto e terminar com um volume mais baixo, existe uma tendência de eu contabilizar menos do combustível do que realmente consumiu. E o contrário também é verdadeiro. Se eu começar com um combustível mais baixo e terminar com um combustível um nível mais alto, vai ter uma tendência de eu totalizar mais combustível do que realmente consumiu. Então a tendência na eficiência nesse caso é de diminuir erradamente. Então, por isso que é muito importante eu ter esse controle desse volume de controle, dessa condição de regime permanente. Eu preciso garantir todo o trajeto de alimentação dessa biomassa, por exemplo, desde a moega de recebimento até na entrada da caldeira, e garantir que todos os volumes dos silos, de correia, sejam exatamente os mesmos no início e no final. E eu preciso totalizar isso. Então, como é que eu faço isso? Não adianta totalizar por quantidade de revoluções que deu uma rosca transportadora ou uma válvula eclusa. Isso não funciona, pessoal. Também já vi muita gente pesando concha de máquina, de aquelas carregadeiras, e ir lá e pesar quanto pesa uma concha e contabilizar quantas conchas e fazer uma totalização. Isso não funciona. A única forma correta, e não existe outra, é você reservar um caminhão ou mais do que um caminhão, dependendo do seu consumo, várias carretas, dependendo do seu consumo. Em geral, quanto mais, melhor. Você tem que
contabilizar toda essa carga, ou seja, você precisa pesar o caminhão na entrada da sua fábrica, ele descarregar, você deixar todo esse volume, essa massa reservada e o caminhão pesar na saída. Então você vai conseguir saber exatamente qual é a massa de combustível que você vai destinar ao seu teste. E aí, a partir daquele momento, você precisa alimentar durante o teste só com aquela biomassa. Tome cuidado para não ficar nenhum resto, nenhuma sobra de combustível em algum canto do seu galpão, no chão, que não seja consumido, que não seja utilizado. Isso faz muita diferença. Mas a partir do momento que você conseguiu garantir isto, você começa a ter dados confiáveis com relação à totalização, com relação ao total de combustível consumido. Calma que as dificuldades não terminaram ainda. Tem ainda uma outra que é com relação ao poder calorífico inferior. Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que, de tempos em tempos, de pelo menos a cada meia hora, não mais do que isso, você coletar a amostra desse teu combustível. Eu diria que pelo menos 3 amostras, ou seja, em 4 horas você vai fazer 8 coletas e cada dessas 8 coletas serão vezes 3 amostras, vão dar 24 amostras que você vai ter que fazer análises laboratoriais, tanto de poder calorífico superior e inferior, que você vai precisar mandar para um laboratório especializado, quanto testes de umidade. Existem métodos confiáveis e robustos para você diminuir essa quantidade de testes, mas aí eu recomendo que você contrate uma empresa especializada. Um exemplo delas é a própria Control, que faz esse tipo de trabalho. Mas se você for se aventurar a fazer isso, siga esses procedimentos. Depois de tudo executado todo esse procedimento, você começa a ter dados confiáveis. Um detalhe importante que é muito importante enfatizar: como que eu devo fazer a coleta do combustível? Existe um conceito, um método chamado método de quarteio. O que significa isso? Então, imagine que você vai pegar 10 quilos, não vou nem falar 50, vou pegar 10 quilos de combustível. Você vai pegar 10 quilos de combustível, você vai misturado em 10 quilos de um pouco de cada canto, você coloca tudo no chão, mistura todos eles de uma vez, separa em 4 partes, por isso do método de quarteio. Separa em 4 partes, 3 partes você devolve para um monte e fica com uma. Então, automaticamente, de 10 quilos, eu só tenho mais 2,5 kg. Desses 2,5 kg, eu misturo novamente, paro em 4 partes, descarto 3 dessas partes e só fico com uma dessa outra parte, tudo misturado. Ou seja, eu vou ficar com menos do que 1 quilo para mim mandar para o laboratório ou para teste. Então, se o teu laboratório pedir mais do que 1 quilo, você vai ter que ter aí 20, 30 quilos no início lá do teste para você conseguir análise laboratória. Então, laboratoriais confiáveis. Não é lá escolher, selecionar as melhores biomassas para os testes. Isso pode apresentar erros nos seus resultados. Ufa! Terminamos, né? Você vê como é complexo fazer um teste de eficiência energética na prática, né? Eficiência energética de caldeiras na prática. Calma! Se você já está desistindo de começar a fazer, não existe milagre, não existe atalho, é assim mesmo que se faz. Calma que a gente pode te ajudar. Pensando nisso, nós da Control desenvolvemos um produto chamado SMB300, que é o nosso sistema de medição de biomassa, que faz todo esse trabalho para você de forma automatizada, sozinho, sem trabalho nenhum. E você consegue ter todos os relatórios de eficiência, de rendimento e de custo de vapor da tonelada com a facilidade de um clique de mouse. Então ele faz todo o balanço energético de forma automatizada com a facilidade de um clique de mouse. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais e fiquem ligados para os próximos conteúdos.